Nós estamos estudando aí nos grupos familiares, né? Estudamos aí a questão de sermos embaixadores, de termos recebido o ministério da reconciliação. E hoje a gente queria ver um pouquinho aqui desse texto, né? E algumas coisas que Paulo apresenta para nós aqui. Por exemplo, dois fatores que são base, né? Que governavam as motivações do coração do apóstolo Paulo no ministério. O que motivava ele? O temor a Deus, né? Paulo era alguém que temia Deus, e o amor por Cristo. Sem isso, não tem como a gente estar motivado para servir a Deus. Vamos ver isso aqui trocado assim em miúdo, como a gente costuma dizer. Em primeiro lugar, a gente vai ver aqui no próprio texto que nós lemos, nos versículos o temor a Deus de Paulo, não é? Temer a Deus, o que significa temer a Deus? Significa uma profunda reverência por Deus. Não é ter medo de Deus, mas sim uma reverência por Deus. E aqui nesse texto, particularmente, esse temor é visto em função de um futuro tribunal, o tribunal de Cristo, que a Bíblia diz que um dia nós teremos que comparecer diante dele, todos nós compareceremos diante desse tribunal de Cristo. E, em função disso, uma vez que todos nós vamos comparecer diante de Deus para prestarmos contas da nossa vida, não é? Resta-nos saber o seguinte: como estamos nos preparando para encarar esse tribunal de Cristo? Como é que nós estamos preparando para esse grande dia? Sabemos que para nós cristãos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, esse tribunal não será condenatório, mas ele vai avaliar aquilo que fizemos para que recebamos aquilo que a Bíblia chama dos galardões que estão preparados para os que servem com a sua vida ao Senhor. Paulo vai oferecer aqui 3 respostas para essa questão, né? Como nos prepararmos para o tribunal de Cristo. Paulo vai dar aqui pelo menos 3 respostas. No verso 11, tema a Deus e mantenha a sua consciência limpa diante dos homens. É o que ele diz aí no verso de número 11, né? Somente aqueles homens que temem a Deus podem manter a consciência limpa diante dos homens. Porque se você teme a Deus, se Ele é aquele que você mais respeita, por causa dele, e exatamente por causa dele, a sua consciência vai estar limpa diante dos homens, porque antes de você ter que dar satisfação aos homens, você precisa dar satisfação a Deus, né? Então Paulo andava de forma íntegra, tanto com Deus como para com os homens. Paulo era um homem, queridos, e a gente percebe isso claramente, era um homem que temia a Deus. E por isso, Paulo vai dizer aqui, desses textos, né, que ele não tinha nada a esconder dos homens. Nada a esconder dos homens. Os seus motivos, as suas ações estavam abertos diante de Deus. E a gente vai ver por que ele fala isso. Porque Paulo ele é contestado por algumas pessoas, não é? Que se achavam melhores do que Paulo. Paulo
e podemos chamar essas pessoas de opositores de Paulo, né? Então, Paulo, diferente dos seus opositores, ele não dependia de recomendação de homens. E também não dependia dos elogios do homem para estar no ministério. Você já viu que tem gente que se não forem elogiadas, elas ficam tristes e pensam até em abandonar o ministério? E elas esquecem que o ministério que elas receberam é de Deus e elas estão ali servindo única e exclusivamente a Deus. Se o teu ministério está correlacionado com pessoas, com elogios que você vai receber, seu ministério não está posicionado na posição que ele deveria estar. Paulo tinha conhecimento que algumas pessoas em Corinto o criticavam os motivos de Paulo, os seus métodos, pelo que ele vai apresentar essa defesa nesse texto da sua integridade. Tem um teólogo chamado Simon Kistemaker, que ele diz o seguinte, em relação a esses oponentes, né? Diz que os oponentes de Paulo valorizavam cartas de recomendação. Você pode ver isso lá no capítulo 3, né, aqui de 2 Coríntios, verso 1. Eles estavam interessados também em eloquência, porque para eles um homem de Deus tinha que ser muito eloquente, né? Valorizavam nascimento e herança judaica. Dependendo de qual a tribo que ele nasceu, ele era valorizado ou não. Muitos valorizavam os ministérios através de visões e revelações. Aliás, hoje isso também é muito avaliado, né? Às vezes a gente acha que a igreja boa é aquela que tem muitas visões e revelações. E era isso que eles criticavam a Paulo. E também exigiam os seus oponentes a realização de milagres. É até interessante que na vida de Paulo isso era uma coisa natural. Lembram de Eutico, aquele jovem que caiu, quebrou o pescoço, morreu, e que Paulo orou por ele, ele ressuscitou? Mas Paulo não fica fazendo propaganda de si mesmo, né? Esses seus opositores se gloriavam em possuir essas coisas terrenas. Eles as tinham, né, e se gloriavam nisso. Visões e revelações, como eu disse há pouco, faziam parte da vida de Paulo, né? Mas ele nunca exibiu essas experiências como um distintivo de autoridade apostólica. Ele tinha que dar satisfação a quem o havia chamado para o ministério, que era Deus. Paulo estava interessado não em se promover, mas em expandir a igreja de Cristo. Hoje, há muitas pessoas interessadas em se autopromoverem. Um outro teólogo também, chamado Warren Wiersbe, ele diz que se vivemos apenas em função do louvor dos homens, e há muitas pessoas que vivem em função do louvor dos homens, o Warren diz o seguinte: se vivemos nessa função, apenas de receber louvor dos homens, não receberemos o louvor de Deus no tribunal de Cristo, porque nós já estamos satisfeitos de sermos elogiados pelas pessoas. Andamos atrás, mendigando elogios para aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Uma outra coisa que a gente vai encontrar no verso 13, né? Não se desencoraje com as críticas dos homens, mas viva para a glória de Deus. Você já ouviu alguém falar assim: eu saí da igreja por causa disso, por causa daquilo, e critica uma pessoa, critica outra, né? Na realidade,
Nós não estamos aqui, se alguém está aqui por um outro motivo, que não é por causa de Deus e que não é por causa de Jesus, desculpe, eu vou falar uma palavra forte aqui, você está perdendo seu tempo aqui. Se você não está aqui por Deus e por Jesus, a sua motivação está totalmente desajustada, desequilibrada, né? Os críticos de Paulo, eles consideravam Paulo louco, chamavam Paulo de louco. A palavra grega usada pelo apóstolo indica um desequilíbrio mental, né? Aqui no verso 13, porque se enlouquecemos, é para Deus que enlouquecemos, né? Louco ele estava quando perseguia a igreja, lá em Atos 26, 11, a gente vai ver isso. Mas seus inimigos diziam que ele havia perdido o juízo, desde a sua conversão. Aliás, muitos de nós já devemos ter sido acusados disso. Rapaz, você ficou doido agora você foi para a igreja dos crentes, você perdeu o bom senso, perdeu o tino, não é? E assim os colegas, né, fariseus de Paulo o criticavam e achavam que desde a sua conversão ele tinha ficado louco. Mas a loucura de Paulo em deixar tudo para servir a Cristo constituía-se em profunda lucidez. Profunda lucidez. E uma segunda coisa aqui, nós vamos ver agora do verso 14 a 17. Você vai acompanhando aí, por favor, não é? 2 Coríntios 5, 14 a 17. O amor de Cristo. O outro fator determinante que vai motivar Paulo a abraçar o ministério da nova aliança foi o amor de Cristo. O amor de Cristo por nós, que aliás deveria ser algo também que determinasse, né, o motivo do nosso serviço a Deus. O amor de Cristo o constrangeu. Lembra quando ele fala, o amor de Cristo me constrange? O amor de Cristo constrangeu a Paulo, motivou, empurrou Paulo a entregar-se ao ministério da reconciliação. Ele olha para aquilo que Cristo fez e ele fica então constrangido, que, aliás, nenhum de nós deveria ter sentimento diferente. Nós deveríamos estar constrangidos por aquilo que Cristo fez por nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o nosso destino era o inferno, era a destruição. Mas Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ray Stedman, um outro teólogo, diz que a motivação certa para os atos da vida cristã é o amor e não o dever. Olha que coisa interessante que o Ray Stedman vai dizer aqui. A motivação certa para os atos da vida cristã, para aquilo que você faz para o Senhor, deve ser motivada pelo amor e não pelo dever. Eu vou lá que eu tenho o dever de estar lá. Eu vou lá porque eu tenho um compromisso. E aí você começa a fugir daquilo que deve ser a sua motivação. O amor por aquele que morreu por você. O amor por aquele que deu a vida por você. É por Ele, e unicamente por Ele, que você deve obedecê-lo. O amor torna tudo mais fácil, torna a obediência mais fácil. O amor tem prazer em fazer aquilo que agrada o seu amado. O amor tem prazer em fazer aquilo que agrada ao ser amado, não é? Então nós temos prazer em fazer alguma coisa para aquele a quem nós amamos. Novamente, o teólogo Warren Wisber, ele diz que Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele, para ele e com ele. Está no texto aí, né? Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele, para ele, com ele e
ainda para que experimentássemos a realidade da nova criação. Aquilo que vamos ser quando Cristo vier nos buscar, quando os mortos serão transformados, serão ressuscitados com novos corpos e os vivos serão transformados. Vamos examinar aqui esses 4 pontos que o Warren Wiersbe, é um nomezinho difícil, ele diz para nós aqui. Primeiro, Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. Está aí no verso 14. Verso 14. Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. A morte de Cristo é a minha, é a sua, é a nossa vida. Por quê? Pois ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele, a sua vida. Isso faz parte da salvação. Ao morrer por todos, Jesus agiu como nosso representante. Ele nos representou ali quando ele estava sendo morto naquela cruz. E quando ele morreu, e já estudamos isso aqui, quando estávamos estudando Coríntios, né? Quando ele morreu, aliás, quando estávamos estudando Romanos, ele morreu por todos, né? Ou melhor, todos nós morremos nele. Todos nós morremos nele. Assim como o pecado de Adão se tornou o pecado de todos a descendência de Adão e Eva, que somos nós, não é? A morte de Cristo tornou-se a morte de todos os que creem nele. Interessante isso. Olha o que a Bíblia diz aqui. Assim como o pecado de Adão, ele teve uma morte espiritual. Hoje, na nossa classe de novos convertidos, ou novos crentes, nós estávamos falando sobre isso. Deus tinha dito para Adão, olha, o dia que comeres desse fruto, que eu falei para vocês não comer, certamente morrerás. Adão e Eva morreram depois que comeram do fruto? Não. Fisicamente, não. Adão viveu quase 900 anos ainda, né? Eva também viveu muitos anos. Mas como é que a palavra diz que eles morreram? Morreram espiritualmente. Como nós estamos, como quem está sem Cristo está morto, embora anda na rua para cima e para baixo, mas são mortos espirituais. São mortos que herdaram a morte de Adão e Eva, não é? Porque eles desobedeceram e a palavra se cumpriu. O dia que vocês desobedecerem, vocês morrerão. E eles morreram espiritualmente, né? Aí, assim como o pecado de Adão se tornou o pecado da sua posteridade, a morte de Cristo tornou-se a morte de todos os que creem nele. Aleluia. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados por causa do nosso pecado original que veio lá de Adão e Eva. Aí Cristo então morre a nossa morte. Aquilo que era a minha morte, ele morreu na cruz, né? A morte agora não tem mais domínio sobre a minha vida. A Bíblia diz que o pecado teria domínio sobre nós até a nossa morte. Aí quando Cristo morre a nossa morte, o pecado não tem mais domínio sobre nós. É por isso que aquele que não tem a Jesus, ele pensa assim, amanhã eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, vou mudar a minha vida. No dia seguinte ele faz a mesma coisa, sabe por quê? Porque ele não consegue vencer o pecado se o Espírito Santo não estiver morando nele. O homem sem Cristo, ele é escravo do pecado, presta atenção nisso. O homem sem Cristo, ele é escravo do pecado. Ele não quer fazer a coisa errada, mas ele faz. Ele não quer pecar, mas ele peca. Porque a Bíblia diz que a morte terá domínio sobre vós, até que nós morrêssemos. Mas quando Cristo morreu a nossa morte, e nós aceitamos aquela morte como a nossa morte, e aceitamos agora a vida de Cristo, aí Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu consigo resistir o pecado. Eu consigo em Cristo, na nova vida que eu consegui em Cristo, eu consigo resistir o pecado. Ah, mas será que a gente não peca mais? Não é isso que eu disse.
O pecado agora é já falamos isso várias vezes aqui, é por acidente, não é? Por acidente, alguma coisa que você, nossa, eu não devia ter feito isso. Mas alguém que está em Cristo não vive pecando. Ele pode pecar esporadicamente, mas ele não vive na prática do pecado. Que Cristo morreu na cruz do Calvário é um fato. Que ele morreu por todos é o Evangelho. Mas como nós podemos explicar aqui os dois termos? Por e todos. Essa preposição grega aqui, hiper, essa é a preposição grega hiper, que a tradução é por, com relação à morte de Cristo, significa substituição. Lembra quando o cordeiro era morto? Lembra o que as pessoas faziam? As pessoas botavam, eram 2 cordeiros, né? 2 cabritinhos que iam ser mortos. Um impunha as mãos sobre ele e os nossos pecados eram transferidos. Ele era o representante dos nossos pecados, não é? Jesus, então, ele é tanto o nosso representante como o nosso substituto, não é? Agora, já essa palavra todos, não é? Todos, obviamente, ela não pode significar todos indistintamente, pois se assim fosse, todos os homens seriam salvos. E isso aqui é aquilo que muitos creem, né, na salvação de todos. Não, Cristo morreu por todos, então todos serão salvos. Mas isso é uma falácia. Só aqueles que depositam a sua fé em Cristo e se aproximam da morte de Cristo é que estão incluídos nessa palavra todos, né? Lá no verso 15, nós vamos encontrar uma outra expressão. Cristo morreu para que vivêssemos para Ele. Para quem você vive? Para quem você vive? Responde para você. É para você ou para Ele? Às vezes, o nosso discurso é diferente da nossa prática. Muitas vezes nós dizemos que vivemos para Deus, mas a realidade da nossa vida bate contra isso. Ela não confirma isso, não é? Porque Cristo morreu por nós, agora devemos viver para Ele. Isso nós chamamos de serviço. O Salvador, o Senhor Jesus, não morreu por nós para vivermos uma vida egoísta e centrada em nós mesmos, como muita gente vive. Mas Ele morreu para que eu e você vivêssemos para Ele. Isso é uma coisa que às vezes fica tão difícil de algumas pessoas entenderem, né? Obviamente, nós não servimos a Cristo para sermos salvos, porque já fomos salvos. As nossas boas obras não são a causa da nossa salvação. Elas são apenas consequências. Nós praticamos as boas obras porque um dia fomos salvos. O amor de Cristo nos constrangiu a trabalharmos em prol do Evangelho. No verso 16 agora, dá uma olhada lá. Cristo morreu para que vivêssemos com Ele. Antes nós conhecíamos a Cristo pelas luzes da nossa razão ou pela intuição do nosso espírito. Agora nós o conhecemos pela sua própria revelação que foi trazida a nós pelo Espírito Santo. Isso é o que chamamos de comunhão.
esse conhecimento pessoal e transformador de Cristo, ele transforma o nosso relacionamento com Ele e com os outros. E precisa ser assim, né? Esse nosso relacionamento com Cristo, ele vai transformar o nosso relacionamento com Ele e também com os outros, com aqueles que estão ao nosso lado. O apóstolo Paulo, ele admite aqui não haver um tempo quando tudo quanto ele sabia sobre Cristo era o que os outros homens diziam a seu respeito. Há muitas pessoas que o que elas sabem de Cristo é o que as pessoas dizem a respeito de Cristo. Porque ela nunca foi estudar, ela nunca foi averiguar, ela nunca foi a fundo para conhecer a Cristo. Entretanto, agora, Paulo não conhece mais assim. Paulo conhecia um Deus distante, até o dia que o Senhor Jesus o encontra no caminho de Damasco. Na verdade, toda a perspectiva da vida de Paulo, ela muda. Ela muda. Tanto que ele vai dizer que haviam coisas que antes haviam sido consideradas para ele importantes. Mas agora, isso está lá em Filipenses 3,7. Ele vai dizer que coisas que ele considerava importantes, que dava valor, agora não tinha mais valor nenhum. A prova da nossa conversão é que aquelas coisas que nós valorizávamos tanto, elas perdem a centralidade da nossa vida, como aconteceu na vida de Paulo. Vamos olhar agora o verso 17. Cristo morreu para que vivêssemos a realidade da nova criação, daquilo que nós vamos ser no futuro. William MacDonald, ele entende que Paulo não está falando aqui sobre novos hábitos, pensamentos, desejos de quem está em Cristo. Não, ele entende que Paulo também não estaria descrevendo aqui a prática do cristão, mas a posição agora que o cristão, que nós estamos em Cristo. E também corroborando, concordando com esse pensamento, o outro teólogo aqui, o Fritz, que deve ser alemão, como o Sérgio ali, e o sobrenome lembra de alguma coisa, Heinecker. Não lembra? Lembra. Diz que não há aqui a ideia de mudança do passado da pessoa, mas sim mudança na sua posição em relação a Deus e o mundo. Estar em Cristo, segundo o Fritz Heinecker, é participar antecipadamente da nova criação de Deus. A gente já começa a viver aqui aquilo que a gente vai viver quando nós estivermos na presença de Deus, Estar em Cristo é participar, então, antecipadamente. É ter um gosto antecipado da restauração de todas as coisas que vai acontecer na nossa vida. Aí, queridos, a partir do verso 19, dá uma olhada aí. Paulo começa a tratar de questões cruciais da reconciliação, que foi o que nós também estivemos estudando aí nos grupos familiares. E a gente pode perceber aqui 5 pontos vitais que são abordados aqui por Paulo. E aqui isso é algo bem importante, porque eu e você fomos chamados para o ministério da reconciliação. Olha aí o verso 19, a necessidade da reconciliação. A história já registrou muitos desastres de proporções gigantescas, mas o maior desastre cósmico, nós podemos afirmar que foi a queda dos nossos primeiros pais. Por que aqui a gente está dizendo isso? Porque a queda de Adão e Eva afetou toda a criação, não só os humanos, e jogou toda a raça humana no abismo do pecado.
O pecado divide, o pecado desintegra, o pecado faz separação. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O pecado provocou um abismo espiritual. O pecado provocou a separação do homem de Deus. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles são expulsos do jardim do Éden. Aquela comunhão que havia todo fim de tarde, onde Deus vinha conversar com eles, cessou. Eles foram expulsos e querubins foram colocados na entrada do jardim para que eles não voltassem para lá, né? O pecado dos nossos pais provocou ainda um abismo psicológico. Por quê? Porque separou o homem de si mesmo e provocou também um abismo ecológico, pois separou o homem da natureza e também fez dele, da raça humana. Veja se não é isso que hoje nós estamos assistindo aí na televisão, né? Fazendo do homem um depredador da natureza ou um adorador dessa mesma natureza. Já ouviu falar da mãe natureza? Vamos adorar a mãe natureza e tal, né? Como se ela fosse digna de adoração. Percebemos então, queridos, que o mundo está profundamente marcado por aquela tensão do pecado que veio dos nossos pais Adão e Eva. O homem é um ser em guerra com Deus. O homem sem Cristo é um ser constantemente em guerra com Deus. E ele também é um ser constantemente em guerra consigo mesmo. Nem com ele se entende direito. O homem também é um ser em guerra com o próximo. Nunca se brigou tanto, nunca se discutiu tanto, se debateu tanto, né? E o homem também está em guerra com a natureza. Agora, vamos estudar um pouquinho sobre essa questão da reconciliação. O ministério que Deus nos deu a mim, deu a você, como igreja, como homens e mulheres de Deus. Essa palavra, reconciliação, ela vem da palavra grega katalassen, que é traduzida por reconciliação. E eu queria ver com vocês o significado que essa palavra tem. Palavra grega katalassen. O verbo alassen, sem o kata, apenas alassen, significa mudar. Mudar. No grego clássico, alassen era utilizado para expressar a mudança de forma, mudança de cor, mudança de aparência. Usava a palavra grega alassen. A palavra katalassen, no grego secular, qual foi o sentido dela? Adquiriu um sentido quase técnico, de troca de dinheiro. Sabe quando você vai no... Como é que chama aquele que você vai trocar o dólar e tal? Câmbio, né? Câmbio. Trocar dinheiro ou mudar por dinheiro, né? Depois, katalassen passou a significar especialmente a mudança. Olha que coisa interessante. Isso aconteceu no grego clássico. Katalassen passou a significar especialmente a mudança de inimizade em amizade. Olha que coisa interessante a origem dessa palavra grega katalassen. Dessa forma, então, no grego clássico, katalassen é caracteristicamente a palavra que expressa a ideia de unir duas partes que estavam em conflito.
Vão percebendo isso, porque nós estamos falando de reconciliação. Olha, catalacem, unir duas partes que estavam em conflito. É para isso que eu e você fomos chamados. Quem são essas duas partes que estão em conflito? O homem e Deus. Né? A palavra catalacem é usada no Novo Testamento, especialmente para descrever o restabelecimento das relações entre o homem e Deus. Olha só, a palavra catalacei no Novo Testamento, ela descreve um restabelecimento das relações entre o homem e Deus. E eu e você fomos chamados para catalacei, para sermos embaixadores, para trabalharmos com a reconciliação do homem com Deus. Paulo vai dizer aqui no verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando, catalacem, consigo o mundo. No grego, a palavra cosmos, né? Acho que, mesmo você não estudando no grego, você sabe que a palavra no grego, mundo no grego é cosmos, né? Não leva artigo definido. E assim expressa o sentido abrangente do termo, do cosmos, do mundo, né? Obviamente, queridos, Paulo não está aderindo ao universalismo. O que é isso, pastor? Universalismo. Universalismo é achar que a salvação é universal. A salvação é para todos. E não é. A salvação é para aqueles que são reconciliados. Catalacem. Reconciliado Deus e o homem. Para esses, Deus trouxe a salvação. Antes, Paulo está dizendo que o amor de Deus em Cristo se estende tanto a judeus como a gentios do mundo todo. É isso que ele quer dizer quando ele diz que reconciliando consigo o mundo. Ou seja, não importa se é gentio, não importa se é judeu, todos têm a oportunidade de catalacem, de se reconciliarem com Deus. O teólogo também, o Ray Stedman, que já falamos nele aqui, ele descrevendo o ministério da reconciliação, o ministério que Deus deu a nós, que Cristo deu a nós, ele destaca 9 pontos importantes. Guarda esse número, 9. 9 pontos importantes. Primeiro, o ministério da reconciliação origina-se em Deus e não no homem. O ministério que nós recebemos da reconciliação, ele origina-se em Deus. Segundo, é uma experiência pessoal, em que envolve duas pessoas. Né? Compreende todo o universo, não há acepção de pessoas, todos podem ser contactados para serem reconciliados. O ministério da reconciliação, que eu e você devemos praticar, ele elimina a condenação. Aleluia. Você pode ser instrumento de Deus para eliminar a condenação daqueles que estão condenados à morte eterna. E nós podemos reconciliar com o ministério que recebemos do Senhor. Podemos reconciliar essas pessoas com Deus. Ele é também, esse ministério, entregue pessoalmente. Ele ainda, o Ministério da Reconciliação, é investida de autoridade. Eu e você recebemos autoridade para fazer isso. Não estamos fazendo algo que Deus não nos outorgou fazer. Recebemos autoridade para isso. Agora, o Ministério da Reconciliação precisa ser aceita voluntariamente. Você precisa entender e voluntariamente aceitar. Senhor, eu quero participar do Ministério da Reconciliação. Usa-me, Senhor, para reconciliar homens contigo. Esse ministério é capaz de realizar o impossível. Aquilo que era impossível ao homem,
porque ele está morto em seus delitos e pecados. O ministério da reconciliação que Deus deu aos crentes faz o impossível acontecer. Aquela pessoa que você achava que seria impossível ela ter um encontro com Cristo no ministério da reconciliação, ela é alcançada. E por fim, Ray Stedman diz que o ministério da reconciliação é experimentada a cada momento. Você pode experimentar esse ministério a cada momento. Nós já estamos chegando no final, mas queríamos destacar aqui alguns pontos ainda. Em primeiro lugar, o homem precisa se reconciliar com Deus, porque o pecado o afastou e o afasta ainda de Deus. Vou repetir isso. O homem precisa se reconciliar com Deus, porque o pecado o afastou e ainda o afasta de Deus. E Deus nos chamou para sermos instrumentos de reconciliação desse homem com Deus. Nós que um dia fomos reconciliados em Cristo, agora somos chamados a a exercer o ministério da conciliação. A Bíblia diz que as nossas transgressões, isso está lá em Isaías 59, 2, as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. Aquelas pessoas que às vezes você ama, que às vezes você ora por ela, mas a Bíblia diz que os pecados dela fazem separação entre ela e Deus. A Bíblia diz também em Romanos 3, 23, é um versículo, acho que todos vocês já decoraram, né? Que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa é a nossa mensagem como instrumentos de reconciliação. Dizer que todo homem é pecador. Todos nós teremos que comparecer, isso está lá, 2 Coríntios, como nós lemos aqui, do 5:10, um dia todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Já pensaram diante do tribunal de Cristo, um telão bem maior do que esse aqui, passando lá tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que dissemos, tudo aquilo que pensamos, que ninguém sabe o que você pensa, mas desse dia, aquilo que pensamos será julgado também perante o tribunal de Cristo. Nesse dia, seremos julgados pelas nossas palavras, obras, omissões, aquilo que nos omitimos, ou também por pensamentos, como eu falei. Por isso, queridos irmãos, a reconciliação é uma necessidade vital, porque existe uma barreira alienadora entre o homem e Deus. Há uma barreira muito grande. E essa barreira se chama pecado, transgressão. E a reconciliação, o que é a reconciliação? É como se nós pudéssemos arrancar essa barreira entre o homem e Deus. E o homem, então, pudesse se reconciliar com o seu Criador. Segundo lugar, o homem precisa se reconciliar com Deus, porque todo o impulso do seu coração é contra Deus. O homem sem Deus, o homem sem Jesus, todo impulso do seu coração é contra Deus. Por natureza, a Bíblia fala que nós, antes de termos encontro com Jesus, nós éramos filhos da ira. A inclinação, e Paulo vai dizer isso, a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. A vida que vivemos à parte de Deus é marcada pela cegueira e pela rebelião. Sem Cristo, queridos, sem Cristo, o homem está cego, perdido,
cativo e morto. Morto vivo, morto espiritualmente. Como o filho pródigo, lembra do filho pródigo? O homem rompeu com o pai e foi para um país distante. O filho pródigo é a história de muitos de nós. Somos reconciliados com Deus ou vamos perecer eternamente? Ou nós nos voltamos para Ele, ou não há esperança para a nossa alma. Verso 18 vai falar sobre o autor da reconciliação. E nós vamos terminar com esses 3 pontos aqui, né? Primeiro, a reconciliação, está aí no verso 18, é iniciativa de quem? Do homem? É iniciativa de Deus. Tudo provém de Deus. O homem é o ofensor. Deus é o ofendido. E é interessante que a reconciliação ela deveria ter partido de nós. Nós é que ofendemos a Deus. Mas a reconciliação partiu de Deus. A parte que era ofendida. É a parte ofendida que toma a iniciativa na reconciliação. Olha que coisa tremenda o Evangelho de Cristo. Deus restaurou o relacionamento entre si mesmo e nós. Ele fez isso. O Evangelho não é o homem buscando a Deus, isso é religião, que vem da palavra religare. É algo que o homem fica tentando se religar com Deus. O Evangelho não é o homem buscando a Deus, mas Deus buscando o homem. A Bíblia nos ensina que foi o homem quem caiu, foi o homem que se rebelou contra Deus. Mas aleluia, o Deus que nós cremos é o Deus quem busca, é Deus quem corre para abraçar a semelhança do pai do filho pródigo. Olha o que diz aqui Jeremias 31:3. É um texto lindo aqui, Jeremias 31:3, diz assim, referindo-se a Deus e a nós: com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. A reconciliação parte de Deus para nos levar de volta à sua comunhão. Segundo lugar, a reconciliação realizada pela cruz de Cristo é o resultado e não a causa do amor de Deus. Preste bem atenção nisso. A reconciliação realizada pela cruz de Cristo é o resultado e não a causa do amor de Deus. É o Deus ofendido que toma a iniciativa de reconciliar o homem consigo mesmo. E é por isso que ele providencia o meio para a reconciliação, para a nossa reconciliação com ele. Jesus não veio para abrandar, presta atenção nisso aqui, Jesus não veio para abrandar o coração de Deus. Jesus não veio para abrandar o coração de Deus, mas ele veio para revelar o seu coração amoroso pelas suas criaturas, por nós que fomos criados à sua imagem e semelhança. Barclay, que é um outro teólogo, ele escreveu o seguinte: o efeito da cruz não mudou o coração de Deus, senão o coração do homem. Vou repetir: o efeito da cruz não mudou o coração de Deus, senão o do homem, mudou o coração do homem. Era o homem quem necessitava ser reconciliado com Deus e não o contrário. Na verdade,
Não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus. Preste atenção nisso. Não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus. Foi o amor de Deus que gerou a cruz. Vou repetir. Não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus. Foi o amor de Deus que gerou a cruz de Cristo. A cruz não é a causa, mas é o resultado do amor de Deus. A cruz estava encravada no coração de Deus desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8 fala sobre isso. A cruz estava encravada no coração de Deus desde a fundação do mundo. Terceiro e último lugar, queridos. A cruz de Cristo foi o preço que Deus pagou para nos reconciliar, catalacém, para nos reconciliar com Ele mesmo. Deus nos amou e nos deu o seu Filho. Deus nos amou e Cristo se encarnou. Deus nos amou e Cristo sofreu em nosso lugar. Deus nos amou e Cristo morreu por nós. Queridos, finalizando, a cruz é o maior arauto do amor de Deus por nós. Você tem alguma dúvida do amor de Deus por nós? Olhe para a cruz. A cruz é a prova cabal de que Deus está de braços abertos para nos receber de volta ao lar, como o pai do filho pródigo fez com ele. A nossa reconciliação com Deus custou a Deus um preço infinito, a morte do seu próprio filho. A Bíblia fala que Deus nos comprou, não com coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas com o sangue do seu bendito Filho Jesus. Queridos, amados irmãos, quando Deus criou o universo, e eu vou encerrar com essa frase aqui. Quando Deus criou o universo, Ele apenas usou a sua palavra. Por exemplo, Ele disse: haja luz, e houve luz. Quando Deus criou o homem, Ele precisou colocar a mão no barro para criar o homem, para fazer o homem do barro. Mas quando Deus foi salvar o homem, Deus precisou entrar no barro, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Queridos, essa é a nossa condição hoje. Eu e você fomos reconciliados com Deus através de Cristo. Mas a nossa história não para aí. O Senhor nos chama para sermos embaixadores dele, para conduzirmos outros homens a essa reconciliação. Catalacém. Unir aqueles que estavam em inimizade. O homem e Deus estão nessa situação. E Deus chamou você, igreja, chamou a mim, chamou a todos nós, para exercer o ministério da reconciliação.